Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Conexão Sergipe. Hoje é um domingo muito especial, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Quero começar este programa e deixar o meu abraço cheio de respeito, gratidão e admiração a todas as mulheres. Vocês são a força que move o nosso Estado, os pilares das nossas famílias e uma inspiração diária para todos nós. A cada uma de vocês, os nossos parabéns e o compromisso com a sociedade mais acolhedora e justa para as mulheres. Eu sei que hoje não é dia apenas de entregar flores ou de fazer homenagens bonitas. Hoje é dia de falarmos sobre proteção e sobre a vida. Os números são assustadores. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 6 horas. E a dor maior é saber que, na maioria das vezes, o perigo mora debaixo do mesmo teto. A impunidade ainda assombra o nosso país. E mais do que apontar o problema, estamos aqui para mostrar que existe uma rede de apoio para você mulher. E, claro, debater o que precisa mudar para reduzir a impunidade e combater a escalada das agressões e feminicídios. Para me ajudar a jogar luz sobre este tema e orientar quem está em casa, eu tenho a honra de receber a doutora Clara Arlene Ferreira, advogada, ativista, especialista em violência de gênero. Doutora, seja muito bem-vinda ao Conexão Sergipe, aqui na nossa TV Atalaia. E antes de mais nada, um feliz Dia das Mulheres, né? Para a senhora, para todas as mulheres, a todas as advogadas e mulheres que atuam no direito e pela justiça. Doutora Clara, eu quero primeiro agradecer, como eu já disse aqui, a sua presença, sei da sua luta, você que é uma referência, né, no estado de Sergipe. Então eu quero aqui lhe agradecer e dizer que a gente sabe que a violência pode vir, não é, de um namorado, do marido. A violência doméstica ocorre no âmbito da família, o que significa que agressões de pais, irmãos ou filhos contra a mulher também configuram este crime e não podem ser toleradas, não é isso? É isso sim. Mas primeiro eu quero agradecer o convite, falar da importância desse espaço, né? Nós vivemos, infelizmente, em um país misógino e que, infelizmente, alimenta várias violências contra a mulher. Então um espaço como esse é um serviço público, né? Ajuda a salvar vidas e a garantir a segurança física de várias mulheres. Então já quero agradecer pela oportunidade, né, de falar sobre esse tema. Infelizmente, a violência doméstica ainda vem acobertada pela clandestinidade do lar, daquele ambiente que deveria ser um ambiente de segurança, um ambiente de acolhimento e, infelizmente, a partir desse desprezo, dessa consciência ou achismo da vulnerabilidade do ser mulher, acontecem essas violências, né? Do agressor achar que nós somos corpos objetificados. E a gente ficou muito preocupado, todos nós, tenho certeza, a sociedade como um todo. No final do ano passado para cá, a gente viu uma escalada muito grande, pelo menos noticiada. A gente sabe que existem muitos episódios de feminicídio no país afora, mas em dezembro do ano passado, esse início de ano, a gente viu esses crimes cada vez mais bárbaros, mais violentos, se tornando muito público. A imprensa divulgando isso cada vez mais. E aí a pergunta que é importante: uma mulher assassinada, infelizmente, no nosso país a cada 6 horas. Sim. Mas esse número ele tem aumentado. O que a nossa legislação tem feito para proteger mais as mulheres? Infelizmente, a cada ano, 2024, nós tivemos um recorde. 2025, superamos o número de 2024. E 2026, na mesma época, nós já superamos os índices de 2025. De violência? De violência contra a mulher. Violência contra a mulher dos crimes que são abrangidos pela Lei Maria da Penha e crimes de feminicídio, que é uma lei, que é uma outra lei, uma lei específica. Quando a gente vai percebendo esses registros, nós temos 2 vieses a analisar. Primeiro, que as mulheres, elas hoje têm mais consciência da necessidade da denúncia.
E isso é muito importante. Inclusive, a rede de apoio, ela tem sido mais consciente a denunciar quando a mulher não tem ainda essa força. Então, ter esses dados sendo analisado por essa ótica, ela é importante porque as pessoas estão denunciando, estão buscando os canais, está acessando a essa rede de apoio. E em relação ao nosso conjunto de leis, né? O Brasil, ele não é displicente legalmente. Muito pelo contrário, né? O que nos falta no país é a consciência, é a ação. Porque a omissão também mata. Então, dentro desse conjunto legal, nós temos a Lei Maria da Penha, que ali abarca violência patrimonial, violência física, violência psicológica. Nós temos a lei de stalking, que pode ser ali tipificada através de... trazer um exemplo simples. Mandar vários pixies com várias mensagens. Lei de stalking ali também através das redes sociais. Lei Carolina Dickmann, que é a invasão dos seus dados virtuais. Então, nós temos um conjunto robusto de leis, mas precisamos da educação. Precisamos fazer com que a população não normalize violência contra a mulher. A violência contra a mulher não é cultura, não é costume, é crime. Isso é importante, não normalizar. Não achar que virou uma cultura, que virou uma coisa banal, que está na rotina, no dia a dia, e achar que pode estar... Sim. Né? Isso é importante. Mas, e a senhora falou uma coisa muito importante, né? A denúncia. E as mulheres estão ficando mais conscientes dessa importância. Talvez seja por isso que a gente vê esse número cada vez maior, porque muitas das vezes as mulheres ficavam caladas, não denunciavam, e esses números não chegavam na estatística. Justamente. Né? Mas, veja, é sobre isso, e a nossa primeira pergunta, que vem das ruas, fala do papel enquanto sociedade. Né? Vamos ver aqui a primeira pergunta. André, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma amiga que ela vive com o esposo, só que ele, de certa forma, ele agride ela. Joga as coisas dentro de casa, ele quebra as coisas dentro de casa, fala alto. A minha dúvida é a seguinte: ela tem medo de sair de casa, certo? Porque ela depende totalmente dele financeiramente. No caso, eu dando queixa para a polícia, a polícia viria, qual seria o procedimento disso? Então, doutora, pelo que eu entendi, ela quer saber se ela pode, não é? Ela mesmo denunciar, não sendo ela a vítima, mas se ela pode denunciar, ela tendo conhecimento do caso. Essa frase, briga de marido de mulher, ninguém mete a colher. Mete sim. É o nosso dever. A nossa ação hoje vai evitar que o nome dessa amiga dela esteja na lista de feminicídio amanhã. Então, a nossa ação é que protege. A nossa ação é que faz toda a diferença. E aí, deve sim. Temos as ações. E aí, as pessoas podem falar, mas depois ela pode ir lá retirar. Não, não é assim. Crimes de injúria ou crimes contra a honra são condicionadas à representação da vítima. Os outros crimes não. As outras formas de violência não. Então, o que através desse exemplo, desse relato, o que ela diz? Que ela já sofre uma violência patrimonial. Porque a violência doméstica, ela vai escalonando. Então, primeiro o homem atinge a mulher no seu íntimo. Ele vem através da violência psicológica, dizendo que ela não é capaz, dizendo que ela não pode, que não precisa trabalhar fora. E depois isso evolui através da violência patrimonial. A mulher fica refém, como é o caso aqui. Então, ela suporta a violência porque não tem condições financeiras de arcar um divórcio. Mas é aí que entra a Lei Maria da Penha, através das medidas protetivas de urgência. Porque ele, sendo deferida, ela, no caso, realizando a denúncia, qualquer pessoa pode realizar a denúncia, liga para o 190 no ato, ele é preso em flagrante delito, encaminhada à delegacia, a vítima também é acolhida à delegacia, não precisa ser uma delegacia especializada, como nós temos aqui na capital, a DAGV, em qualquer município, qualquer povoado, que você esteja, mulher, ligue, denuncie. Você que tem uma amiga, uma vizinha, uma mãe, denuncie. Então, a polícia militar vai até essa casa, faz cessar aquela agressão. Muito provavelmente, ali a autoridade policial vai requerer uma medida protetiva, que é deferida no regime de plantão. E esse agressor,
ficando detido ou não, ele é obrigado a retirar-se do lar imediatamente. Entende? E aí tem as medidas protetivas como afastamento do lar, proibição de se comunicar com a agressora ou qualquer parente dela, para se evitar esses recados, essas ameaças. E é muito importante também que essas vítimas denunciem qualquer tentativa de quebra das medidas protetivas. Sim. Porque a quebra da medida protetiva é um outro crime. E aí vem consequências mais firmes, mais rígidas, sim, como monitoramento eletrônico, onde a mulher ela consegue estar portando o botão do pânico, conhecido como botão do pânico, mas é o dispositivo móvel, né, que repele, são sinais que eles se repelem. Se aproximando, dispara, ou em caso que ele venha a romper, ela pode acionar o dispositivo móvel. Ou seja, nós temos mecanismos, precisamos da denúncia. Em briga de marido e mulher, mete sim a colher. Mete a colher. Mete a colher, mete o garfo. 190. 190. Então você aí em casa, presta atenção, se omitir é ser cúmplice também. Sim. Né? Mas há um ponto crucial e aí que muitas vezes impede que a denúncia seja feita e levada adiante, né? A dependência financeira. Então a gente não pode ficar preocupado somente com a dependência. A vida vale muito mais, não é? A vida vale muito mais. Muitas não rompem esse ciclo de violência porque não tem para onde ir com os filhos, mas a doutora Clara acabou de explicar. E nós temos uma casa-abrigo para as mulheres vítimas de violência aqui no estado. Além da casa-abrigo que tem aqui no estado, né, o agressor tem que sair de casa. Tem que sair de casa. Então a mulher fica dentro de casa. Sim. E ele ainda tem que garantir, não é? Garantir alimentos, sustento da família ali. Quando a gente fala assim, uma rede protetiva das mulheres, medidas protetivas, quais são essas medidas, até para as mulheres terem conhecimento, né? Porque elas muitas vezes elas ouvem, tem uma rede protetiva, tem medidas protetivas, o que é que a legislação garante a ela em termos de proteção, quais são os direitos dela, tem ali psicólogo, tem ali, enfim, o que é que elas têm como garantias? O suporte psicológico, ele vem em uma outra rede, em um outro braço, né? É formado toda uma estrutura, né, para que faça esse acolhimento e essa proteção à vítima e fazer com que ela consiga sair desse ciclo de violência que é muito difícil, inclusive. Primeiramente, a denúncia, o deferimento, né, que é a autoridade judicial que faz o deferimento da medida protetiva, que pode vir com vários requisitos, afastamento do lar e dos locais aonde a vítima circula, trabalho, salão de beleza, casas de parentes. Então ela pode trazer ali o rol de lugares aonde ele poderia ter acesso. Então, em alguns casos, já a aplicação da monitoração eletrônica. Já também nessa fase ou em fase posterior. E aí as mulheres podem dizer, ok, mas logo essa medida protetiva, porque tem uma validade, e aí ele vai preso e quando ele sair, vai ser pior, porque ele vai ficar mais irritado. Mas a medida protetiva, ela só cessa quando a mulher disser que não se sente mais em perigo. Então ela vai ter essa proteção durante todo o tempo que ela se sentia em situação de vulnerabilidade. Que ela entender que está... Perfeito. E nós temos também a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, que pode fazer o requerimento de pensão alimentícia, tanto para os filhos como para ela. A questão do divórcio também. E aí nós temos também a OAB Sergipe, através da Procuradoria da Mulher, através da Comissão de Defesa e Direito das Mulheres. Nós temos o Ministério Público, o Tribunal de Justiça também, né, que lançou o SOS Mulher, né, que é um aplicativo muito fácil de usar, inclusive eu tenho no meu telefone, muito simples de usar, inclusive para fazer denúncias. Temos também os CRANs, né, que já estão instalados em muitos municípios aqui do estado. Acredito que em quase todos, né, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, que é um lugar de acolhimento. Fazer com que essa mulher saia dessa relação de uma maneira mais fortalecida, mais estruturada, se sentindo apoiada. E além da Patrulha Maria da Penha, que funciona de uma maneira magnífica, assim, nós temos inúmeros relatos de um atendimento excepcional. A solução prática também tem de vir de políticas, como eu disse aqui, políticas públicas. Sim. Eu defendo, por exemplo, e todos nós temos que cobrar
em Brasília, a ampliação, por exemplo, do Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência, Sim. com recursos federais, destinados exatamente para garantir um aluguel social que muitas das vezes a mulher Sim. precisa. Que é precário. Que é precário, uma qualificação profissional imediata para essas vítimas. Eu entendo que é necessário também o Congresso Nacional Brasileiro, Câmara dos Deputados, o Senado, também eles possam defender essa ampliação, né, dessa estrutura para poder atender Sim. melhor. Muitas das vezes as mulheres passaram uma vida inteira ali trabalhando, um trabalho do lar, e que elas não têm uma qualificação para poder ir para o mercado de trabalho. E muitas das vezes elas se sentem impedidas de tomar uma iniciativa, porque, exatamente por isso, por receio de ir para o mercado de trabalho, exatamente por não ter uma qualificação. Sim. E tendo essa qualificação, ela pode ir para o mercado de trabalho e se sentir mais assim, empoderada para esse enfrentamento. Sim. E um dado muito triste que a gente acompanha no nosso país é que 52% das mulheres que sofrem violência, elas não fazem absolutamente nada a seguir. Então isso é um dado preocupante. Sim. Muitas vezes porque elas acham que a violência é só o tapa. E vejamos, por exemplo, um relato que vem das ruas, que é um relato popular que é muito interessante. Doutora, eu tenho um amigo que não bate na mulher, mas ele controla o dinheiro dela e xinga ela. Isso também é crime? Então, doutora Clara. Com certeza é crime, né? São esses tipos de comportamentos que são normalizados. Você injuriar alguém é crime, você atingir a honra de alguém é crime. Né? Isso é parte da violência doméstica. O agressor, ele tenta diminuir a mulher de um ser, tornando-a apenas um objeto que serve ao seu bel prazer. Isso é estatística. Nunca começa com feminicídio. Feminicídio é o último estágio. Se começa com a violência psicológica, com a violência moral, com a violência patrimonial, depois a violência física e o último estágio Feminicídio. é o feminicídio. Doutora Clara, outro grande desafio para as autoridades Sim. é quando a mulher recua, não é? E o ciclo do perdão, de vez em quando, ele pode vir até a matar, não é? Sim. Então vamos aqui à nossa próxima pergunta. Então, André, uma amiga minha, ela sofreu várias agressões, né, no decorrer do relacionamento dela. Ela prestou uma queixa. Aí, desse caso, ela perdoou. Ela simplesmente retirou a queixa. Quando ela retirou, houve várias agressões muito piores. Ela ficou muito envergonhada de retornar à delegacia para justamente realizar esse procedimento novamente. Então, como ela poderia se desvencilhar dessa situação? Antes da senhora responder, a gente sabe que existe o chamado, não é, ciclo da violência, Sim. não é? E aí eu pergunto assim, como é que essa rede de acolhimento, de proteção lida, não é, com essas idas e vindas sem julgar a mulher? Existem vários protocolos de atendimento às vítimas de violência, né? E a gente tenta atender essa vítima, mas não um atendimento para colher informações. Antes do atendimento tem que vir o acolhimento. Esse retorno para a relação pode ser por vários motivos. Então, é consequência dela ter buscado os familiares e ninguém querer ter acolhido essa mulher que não tem nenhum tipo de renda com os seus filhos ou sozinha? Pode ser a consequência e ela voltou. Será que esse retorno foi a consequência dela bater, chegar lá no mercado de trabalho e não ter conseguido nenhum emprego? Será que essa não foi a consequência dela buscar ali essa rede de apoio e essa rede de apoio não ter a consciência e dizer que perdoasse porque isso poderia passar? E essas mulheres que estão com ele também já não são vítimas de violência doméstica e já não normalizam essas violências. Então, esse retorno pode ser consequência de vários fatores. Mas o mais importante é que, independente do que seja, essa mulher ela seja acolhida. E ela possa compreender melhor o que é que está acontecendo, porque o modus operandi, ele é igual. Ele não muda, André. Mas, doutora Clara, veja, aqui em Aracaju, né, temos a estrutura do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, né? Mas Sergipe tem 75 municípios, a capital mais 74 municípios, né? Olhem
a preocupação que vive mais longe, de quem vive mais Sim. longe, né? Porque a capital você tem uma estrutura melhor, é óbvio. A gente tem hoje os CRANs em vários municípios, mas é uma preocupação de quem vive mais longe. Vamos lá. Olá, André, gostaria de fazer uma pergunta, porque eu tenho uma amiga conhecida, né, que ela apanhou durante o sábado e, infelizmente, a delegacia lá do interior que ela mora estava fechada. No caso, como ela não tinha dinheiro para viajar, né, para outra cidade, como é que ela faz para depois prestar queixa, por favor? Pois é, doutora, veja, no interior, nos finais de Tem. semana, né, como funciona essa rede de proteção? Ou, pelo menos, deveria funcionar? Eu, inclusive, sugiro, né, a quem mora, tanto quem mora na capital como quem mora no interior do estado, que esteja atento, ligue para o 180, tire dúvidas. Caso 180 é para tirar dúvidas, 190 é para denunciar. é a denúncia. O 190. Isso. E o O 190. O 180 você pode denunciar, mas ele vai um pouco além, porque ele fornece informações sobre essa rede de apoio. Ah, perfeito. Então ele tem esse caráter também informativo. Aconteceu independente de ter uma delegacia especializada ou não. Ligue para o 190. Se essa delegacia específica tiver com qualquer tipo de desfalque de pessoal, a delegacia mais próxima, da cidade mais próxima, encaminhará uma viatura. Tem a guarda municipal que pode atuar. O registro do boletim de ocorrência não precisa necessariamente ser em uma delegacia especializada. Pode ser qualquer delegacia. Qualquer delegacia. Doutora, só aqui, a título de contribuir, a senhora não acha que nós precisávamos avançar, talvez regionalizando, né, o departamento de atendimento a grupos vulneráveis, Sim. né, o DGV da Polícia Civil? Lógico que a gente sabe que se tem um departamento em cada município é quase que impossível, mas pelo menos regionalizar, manter as delegacias especializadas funcionando 24 horas por dia, né? Porque afinal de contas a gente sabe que o crime ele não tem hora para acontecer, não é? Ele não tem hora para acontecer. Não. E a mulher do interior tem que ter o mesmo amparo da mulher da capital. O que a senhora acha disso? Políticas públicas direcionadas ao acolhimento, garantia da manutenção da vida, da integridade física e da capacitação das mulheres vítimas de violência doméstica estão longe, até porque os dados mostram isso, estão longe do ideal. Nós poderíamos ter, doutora, a gente sabe que muitas das vezes os municípios atravessam dificuldades financeiras. Mas aqueles municípios que têm guarda municipal, e hoje a maioria já tem, poderia ter no mínimo, talvez seja uma sugestão às prefeitas e prefeitos que estão nos acompanhando aqui no Conexão Sergipe, ali a capacitar e ter em cada escala de serviço, pelo menos ali na sua escala de serviço, uma ou duas mulheres capacitadas, né, exatamente para esse acolhimento, para esse primeiro atendimento à mulher. Sim. Muitas das vezes não tem uma DGV naquele município, a delegacia muitas das vezes não está funcionando, tem que pôr uma delegacia que é regional, e você teria um primeiro acolhimento à mulher. É como eu digo, o trabalho que a gente faz lá no Segurança Presente Mulher, que é na nossa secretaria no Rio de Janeiro, ele dá essa mulher esse acolhimento, dá a ela essa proteção, elas se sentem mais protegidas. Sim. Elas se sentem mais à vontade, é impressionante como elas procuram, não é, a nossa estrutura, os nossos módulos, e ali elas relatam as agressões, e dali a gente deflagra todo um processo de acolhimento a essas mulheres. Então, é preciso a gente também discutir essas possibilidades no interior do estado. Mas queria aqui irmos à nossa última pergunta popular, para que a gente possa ouvir a participação das pessoas nas ruas do nosso estado. André, uma colega minha fez uma denúncia. A pessoa foi presa, só que por bom comportamento ele foi solto. Ela sabendo que ele está solto, como é que ela vai ficar nessa situação? Boa pergunta, doutora. Vamos lá. A medida protetiva de urgência, ela não cessa. Ele não tem como ficar preso eternamente. Sim. Tem um limite. Então, mesmo ele tendo cumprido a punição em relação ao crime, vou dar um exemplo de violência psicológica. Ele tendo cumprido esse tempo de pena, é diferente da medida protetiva. São processos diferentes, são ações diferentes e são princípios diferentes. Então, a medida protetiva, ela busca resguardar a integridade física, moral e psicológica dessa mulher.
dessa vítima de violência. E a punição é o Estado punindo, reprimindo pelaquela ação específica. Então, são coisas distintas, né? Então, mesmo que ele venha a ser solto, a medida protetiva ela ainda estará em vigor. E caso ela sinta que, de alguma forma, ele descumpriu a medida protetiva, deve-se imediatamente fazer a comunicação à autoridade policial, porque a quebra, mais uma vez, a quebra da medida protetiva é um novo crime. E passa a ser mais grave, no caso. Sim. Veja, e essa pergunta, doutora, se toca numa ferida que me revolta profundamente. O que acontece depois de que o crime ser julgado, né? Nesse caso, a mulher ainda está viva, graças a Deus, mas e nos casos de feminicídio? Né? Um homem que tira a vida de uma mulher por um puro ódio, né? Ele vai preso, ok, mas depois ganha as saidinhas, muitas das vezes no retorno das saidinhas, ou a progressão de regime ele ganha, né? E podem retornar a fazer mal a outras mulheres, ele retorna ao convívio da sociedade, como se nada tivesse feito. É por isso, doutora, veja, a senhora é uma especialista, mas eu defendo mesmo. A gente sabe que isso é um debate constitucional que precisa ser aberto, mas eu defendo a prisão perpétua para feminicidas. Eu defendo. André, mas a Constituição brasileira não permite. Então, que se faça uma nova Constituição. O Congresso Nacional está aí para isso. O que não podemos mais aceitar é que a vida de uma mulher valha 10 ou 15 anos de prisão. Isso não podemos mais aceitar. Não é? Depois ele tem uma progressão de pena e aí esse tempo ainda é menor. Depois o monstro, ele volta, ele vai estar livre para cruzar com os filhos da vítima, para cruzar com os parentes da vítima na rua e até mesmo fazer outras vítimas. Quem mata a mulher, na minha opinião, e eu não vou mudar isso, ele não merece uma segunda oportunidade, né, de conviver com a sociedade. Então eu acho isso um absurdo. Como a senhora mesmo falou aqui, a gente falou isso aqui no início da nossa entrevista, os números de 2026 são alarmantes, né, pelo que a senhora falou, já são superiores não é isso? Ao mesmo período de 2025. Quer dizer, isso é um absurdo. Mas, doutora Clara, eu quero aqui agradecer muito a presença da senhora. Foi muito bom poder aqui conversar com a senhora, ouvir, né, todas essas explicações. Bom principalmente para as mulheres que tiveram conhecimento daquilo que está à disposição dela, que muitas das vezes ela não tem esse conhecimento, né? Isso é de fundamental importância. Então eu quero aqui, né, agradecer muito a senhora aceitar o nosso convite e compartilhar tantas informações importantes com a gente. Parabéns pelo brilhante trabalho que a senhora desenvolve, que vem fazendo como advogada, como ativista, mostrando às mulheres e a outros grupos vulneráveis o que é direito delas, né? O que é direito desses grupos, né? Isso é tão importante. Né? Então, e a você, mulher, né, que está nos assistindo, não aceite o inaceitável. Não aceite o inaceitável. Se você está passando por de situações de violência, uma situação difícil de violência, das quais que a gente falou aqui, né, a violência não só física, mas a violência patrimonial, a violência psicológica, né, denuncie, ligue para o 180, é gratuito e anônimo, né? Afinal de contas você não está sozinha, né? Então isso é importante, o 180, o 190, que a senhora explicou também aqui, né? Eu quero agradecer muito, André, assim, é esse tipo de espaço, é esse tipo de ação que transforma e salva. Essa entrevista é muito importante porque traz informação, traz educação, traz a possibilidade de evitar um feminicídio amanhã, né? Então, você mulher, você vizinha, você amiga, você amigo, denuncie, né? Nós não precisamos estar em um lugar que nos machuca, seja fisicamente, seja psicologicamente. Existe uma rede de proteção pronta e disposta para acolher, para segurar a sua mão. Então, denuncie. A mulher que denuncia, ela não destrói uma família, ela salva-se. Isso é importante. Então, quero agradecer bastante, viu? Bom, doutora, a gente que agradece, neste Dia Internacional da Mulher, eu quero aqui reforçar, né, que o seu valor é inestimável. Você merece flores sim, mas acima de tudo merece respeito, né? Merece muito respeito, merece segurança e o direito de viver sem medo. Não é? Isso é importante, sempre importante. Lembrando que já
Esse episódio vai estar no meu canal do YouTube, no André Moura SE. Então deixe os seus comentários e vamos lutar juntos por leis mais duras e por um Estado mais seguro para todas as mulheres. Só um forte abraço. Feliz Dia da Mulher. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Fiquem todas com Deus e até o próximo Conexão Sergipe, aqui na sua TV Atalaia.